A época contemporânea, ela é caracterizada pela Revolução Industrial, pelo êxodo rural e pela expansão das cidades. Mas o que tudo isso tem a ver com a alimentação? Então, a Revolução Industrial, ela atingiu a alimentação por meio do desenvolvimento das indústrias alimentares, porque antes os alimentos eles eram fabricados artesanalmente e depois eles passaram a ser produzidos por grandes fábricas. E assim começaram a surgir os alimentos prontos para consumo, como o chocolate em barra, o leite em pó e o leite condensado. E já o início do século XX, ele é marcado pelo aumento populacional na Europa, e isso levou à necessidade de aumentar as importações, levar a variedade dos produtos, reduzir os preços e ter um acesso mais facilitado. E todos esses acontecimentos, eles levaram ao surgimento dos fast foods, que são caracterizados por uma comida pré-pronta e com preparo bem rápido. A alimentação contemporânea, ela é marcada também pela falta de tempo para o preparo e para o consumo das refeições. Também é marcada pela diminuição no consumo de cereais e leguminosas secas, que eram os alimentos mais consumidos no período pré-contemporâneo, e o aumento no consumo de batata pelos indivíduos de renda menos favorecida e de peixe, laticínios, ovos, gordura e açúcar. E é nessa época também que a alimentação ela começa a ganhar um papel de destaque para a prevenção de doenças. Mas muitas pessoas continuam a enfrentar uma dificuldade de acesso a uma alimentação adequada. Determinantes do comportamento alimentar. Os hábitos alimentares saudáveis, eles são de extrema importância na saúde e na prevenção e no controle de doenças crônicas. Mas o ato de alimentar-se, ele não tem apenas um valor biológico, ele envolve também aspectos econômicos, sociais e políticos. Várias perspectivas diferentes podem ser utilizadas para analisar o ato de alimentar-se. A perspectiva econômica, por exemplo, ela envolve a relação entre oferta e demanda, ou seja, os preços dos alimentos e a renda das famílias. A perspectiva nutricional, ela apresenta enfoque nos constituintes dos alimentos, nas carências e nas relações entre dieta. A perspectiva social, ela é voltada às associações entre alimento e a organização do trabalho, a diferenciação do consumo e os estilos de vida. Já a perspectiva cultural refere-se a gostos, hábitos, tradições, práticas, ritos e tabus. A alimentação, ela é constantemente influenciada pela cultura e pela religiosidade. Muito se diferencia pelas crenças e práticas dos alimentos. Por exemplo, os tipos de substâncias que são consideradas alimentícias e aquelas que não são, mudam conforme as partes do mundo. Que seria um exemplo bom, a vaca, que aqui no Brasil, a carne dela comercializada normalmente é consumida normalmente, diariamente, vamos dizer. E já na Índia, ela é considerada um animal sagrado. Então, ela não tem o comércio da carne dela lá e nem o abate. Os gêneros também podem mudar conforme o modo de preparo ou de cultivo e como se serve o alimento. Que tipo é servido em cada refeição e até a importância do alimento conforme as classes sociais. Então, com isso, cada cultura ela tem diferentes categorias. Em todo o mundo, os alimentos são uma forma de expressar e se relacionar com outras pessoas, sendo em grupos sociais, religiosos ou étnicos. A principal função da alimentação é nutrir um conjunto de pessoas, mas envolve também o aspecto ritual. Cada refeição transmite uma mensagem. Por exemplo, um convite para uma refeição completa representa intimidade. Já um churrasco mostra uma forte amizade. Algumas práticas alimentares, mesmo que ruins, não são facilmente descartadas por envolverem funções sociais. Muitos programas de mudanças de hábitos são falhos por não considerarem esses preceitos e proibições religiosas. A alimentação do povo brasileiro ela tem sofrido grandes mudanças conforme os anos, principalmente os produtos industrializados, que com a entrada crescem cada vez mais, que um exemplo seria os fast foods. Isso se deve a, podemos se dizer, uma globalização, com o desejo do consumo ilimitado, onde a gastronomia do Brasil é vista como um luxo, e isso auxilia na entrada de produtos com status que crescem cada vez mais entre os jovens.
É muito perceptível a influência da indústria alimentar nos hábitos alimentares não só do Brasil, mas do mundo todo, pois esses são marcados pelo consumo excessivo de produtos artificiais. Esses produtos alimentares fabricados pelas indústrias estão cada vez mais populares, onde o maior interesse pela quantidade, não pelo sabor, facilita a introdução desses novos produtos, causando assim um consumo variado de alimentos industrializados que não têm valor nutricional nenhum. E com o surgimento dos supermercados, se intensificou a introdução desses alimentos na vida dos brasileiros, aumentando cada vez mais o número de consumidores. Hoje em dia, a fome não é um resultado somente da pouca disponibilidade de alimentos para o grupo de baixa renda, mas também da menor qualidade desses alimentos, que resultam em grandes problemas de saúde, como a anemia e a obesidade. Devido à falta de tempo para o preparo dos alimentos, principalmente nos grandes centros urbanos, surgem os fast food. Por conta da distância da moradia até o local do trabalho e também do tempo do horário de refeição, que não permite grandes deslocamentos, criou-se o hábito de comer fora de casa nos chamados fast food, que, como o nome já diz, são comidas rápidas, altamente industrializadas sem nutrientes nenhum. O Brasil é considerado um território com um grande potencial de expansão do fast food, pois pelo menos metade da população brasileira que trabalha na área urbana vai optar por alimentos mais rápidos, fazendo com que a cozinha tradicional perca sua criatividade e identidade, virando industrial e comercial. Estudos indicam as variações no preço relativo de gêneros alimentares e também a maior procura pelo valor nutritivo presente nos alimentos. As compras ainda não são influenciadas pelo saudável. As pessoas sabem o que é correto comprar e mesmo assim não o fazem. Em estudos com mulheres, uma parte diz não se influenciar pelas mídias, já a outra, sendo principalmente jovens e crianças, são influenciadas fortemente nas escolhas alimentares. Durante a compra de alimentos, pessoas na classe baixa priorizam preço à qualidade. Já na classe média e alta, colocam qualidade em primeiro lugar. Itens como praticidade, aparência e marca também influenciam a compra. A consciência de que os hábitos alimentares, eles são muito influenciados por vários aspectos, e esse fator é muito predominante no entendimento das causas que levam ao crescimento de doenças crônicas, as quais se apresentam como problema e preocupação para a saúde pública. E é muito importante a valorização da importância de hábitos alimentares saudáveis, principalmente em crianças, adolescentes, adultos e jovens. Tem que cuidar porque é nessa fase que ocorre muita modificação no corpo. E às vezes, quando a gente não come direito, isso se leva muito para o futuro. Às vezes a gente começa a ter uma doença crônica que é difícil de curar, como ali eu falei no começo. É muito preocupante. Essas doenças crônicas que as pessoas vêm tendo. Porque como é crônica, não cura mais. É só com remédio, às vezes com infusão, injeções. E é bem complicado essa parte, assim. Então, tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação para ir tudo ir certinho.